Olá, seja bem-vindo à aula número 1 do curso Ensino e Aprendizagem, a Comunicação Professor-Aluno. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre alguns dos principais aspectos que causam dificuldades, nessa comunicação entre professores e alunos e vamos abordar também alguns dos principais tipos de comunicação em sala de aula. Então, pessoal, como já foi possível perceber aí, pelo vídeo de apresentação, pelo texto de introdução aí do material, a comunicação na sala de aula entre o professor e o estudante, ela tem um peso importantíssimo, um peso muito grande nessa questão do ensino e da aprendizagem. Então, uma comunicação bem feita, ela tem o potencial de melhorar a aprendizagem e uma comunicação mal feita, em que não tem clareza, em que há dificuldades, nesse diálogo, nesse estabelecimento de um diálogo, ela vai impactar negativamente, a aprendizagem do estudante. Então, a comunicação, quando ela não é feita de forma ideal, ela vai trazer aspectos ruins para o processo de ensino-aprendizagem. Tá? E aí, a dificuldade, na comunicação, ela é causada muitas vezes por uma incompreensão mútua. O que acontece? Às vezes o professor ele quer falar alguma coisa para o estudante e o estudante não consegue entender o que o professor está querendo passar, não tem uma compreensão adequada, por vários motivos que eu vou apontar alguns deles daqui a pouco. E pode ocorrer o inverso também, Muitas vezes o aluno ele tem uma demanda, ele quer explicar para o professor qual que é a sua dificuldade, o que ele precisa entender, o que está sendo difícil para ele, e o professor também não consegue compreender o estudante. Então fica como nessa imagem aí, Parece que é um emaranhado de informações ali, tudo embolado, e um não consegue entender o outro, não consegue haver uma clareza, e gera esse processo de incompreensão mútua, Ambos, tanto o professor como o estudante, não conseguem se entender. E isso causa na sala de aula o que a gente chama de um clima de apatia, Porque ao não estarem se entendendo, a gente fala que na sala de aula ficam todos apáticos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, o professor não consegue dar uma continuidade no trabalho porque não há uma aprendizagem adequada para que ele possa avançar. O aluno ele fica sem saber o que fazer, como fazer, as tarefas que são propostas, porque ele não consegue entender com clareza qual que é a demanda, qual que é a informação que foi dada. Às vezes o aluno não consegue sequer fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, e às vezes ele não está entendendo a linguagem do professor. Às vezes o professor não consegue melhorar, garantir que ele vá fazer de uma forma diferente, porque ele também não consegue entender o que o aluno está pedindo para ele. Então, isso causa essa dificuldade na sala de aula. Essa incompreensão mútua ela causa uma falta de interação também. Os professores deixam de interagir com os alunos, que deixam de interagir com o professor. E o ensino-aprendizagem hoje, a sala de aula hoje, ela exige que os professores e os alunos interajam. Não é mais o ensino hoje, a educação hoje, ela não pode mais ser visto como aquela educação verticalizada em que o professor está acima do aluno, e que ele só vai ali transmitindo as informações. A aprendizagem ela tem que ser feita de forma compartilhada e para isso é importante que exista uma interação entre o professor e o aluno, um diálogo seja estabelecido, Essa interação não necessariamente significa que o professor e o aluno vão ficar ali só conversando assuntos aleatórios, brincando durante a aula, mas que precisa existir um tato, um contato assim entre professor e estudante, que vai garantir uma aproximação e automaticamente uma maior facilidade de compreensão. E por fim, essa incompreensão mútua ela vai causar o principal impacto, que são as dificuldades de aprendizagem, que é o que a gente quer evitar no processo de ensino-aprendizagem, essas dificuldades. Nós, enquanto professores, queremos garantir que o estudante aprenda. E o estudante, obviamente, dentro da sala de aula, ele está buscando conhecimento, ele está buscando aprendizagem. Então, essa incompreensão mútua vai causar essas dificuldades de aprendizagem e por isso a gente tem que buscar maneiras de evitar
essa incompreensão, de melhorar a comunicação e garantir que essas dificuldades de aprendizagem sejam superadas. Tá? Quem que causa, né? Quais são alguns dos principais fatores que causam essa dificuldade na comunicação? Né? Por que há essa incompreensão? Então, alguns aspectos, por exemplo, as diferenças entre os professores e os alunos. Né? E aí existem muitas diferenças. Existe a diferença, por exemplo, na questão da idade. Né? As gerações são diferentes. Né? O professor de uma geração anterior, os alunos numa geração mais recente. Então, a linguagem das diferentes gerações, né, ela é diferente, a linguagem ela vai mudando, os termos vão mudando, as famosas gírias, né? Então, muitas vezes, a forma de diálogo, de fala do professor, ela é diferente da forma de diálogo que é utilizado hoje pelo estudante. Né? Então, isso causa uma dificuldade de compreensão. E, às vezes, a forma como o aluno aborda o professor também dificulta que o professor entenda o que o aluno quer dizer. Né? Então, essa diferença cultural, essa diferença de geração, né, ela tem um peso nessa questão da comunicação. Tá? Os meios de comunicação em massa, a utilização das tecnologias, né, dos telefones, das redes sociais, as mensagens, né, de WhatsApp, elas fizeram com que a forma de comunicação hoje seja diferente. Então, os alunos, né, e até mesmo os professores estão habituados com uma comunicação ali no WhatsApp, que ela é uma comunicação bastante informal. Né? Às vezes não tem um uso adequado das regras gramaticais, né? São palavras que estão ali simplificadas, reduzidas, e o aluno acaba se apropriando dessa forma de linguagem também na sua oralidade, na sua comunicação em sala de aula. Né? Da mesma forma que o professor também pode acabar se apropriando dessa forma de comunicação, e isso causa dificuldades na compreensão. Né? O uso de termos que não sejam os adequados, né? Ou de uma simplificação muito grande da fala, isso acaba dificultando demais a compreensão do que se quer informar, né? Porque a gente usa a comunicação para informar, né? Para compartilhar o conhecimento que está sendo trabalhado, que está sendo proposto ali. E aí, se nessa comunicação ela for muito simplificada, ou com palavras muito complexas, né, ou com base em informações que às vezes ainda não são conhecidas por todos, né, isso acaba dificultando demais a compreensão. O uso de questões de múltipla escolha, né, de forma exagerada, muito corriqueira, isso também dificulta a comunicação, porque nas questões de múltipla escolha, os alunos acabam não tendo o hábito, né, a necessidade de escrever, de desenvolver a parte escrita, a parte de comunicação, né? Ali a comunicação escrita mesmo, não desenvolvem essa questão da comunicação escrita, e que também ajuda no desenvolvimento da comunicação falada, né, da oralidade. Então, as questões de múltipla escolha, elas também causam impactos nessa questão da comunicação, da compreensão. Né? A questão de múltipla escolha é só uma leitura seguida de uma marcação. Quando eu falo só, não é no sentido da simplificação da questão, né? Existem questões de múltipla escolha que são muito bem elaboradas, mas é no sentido de que não há um esforço, não há uma necessidade do estudante dele escrever por extenso, ele desenvolver, né, aquilo que ele está querendo dizer, aquilo que ele pensou, né, que ele mentalizou, ele colocar aquilo ali de forma escrita. Isso ajuda a melhorar a questão da fala, da oralidade. Quando o aluno não tem esse hábito da escrita, ele às vezes só marca um X, tem os livros didáticos que já vêm com as informações, acaba que ele tem dificuldade também nessa questão da oralidade. Outra questão que causa grandes problemas, né, nessa questão da comunicação é o uso de palavras desconhecidas. Muitas vezes o professor, por ele já ter uma experiência, né, ele já tem uma experiência na sua área de atuação, obviamente, acaba utilizando muitos termos técnicos ou palavras que não fazem parte do cotidiano, né, do contexto do estudante. Da mesma forma que o estudante também usa algumas palavras que não fazem parte do contexto do professor, né?
E esse uso de palavras desconhecidas acaba dificultando muito a compreensão. Então, no caso do professor, por exemplo, que tem muito hábito de utilizar termos técnicos, ele pode substituir muitas vezes esses termos técnicos por sinônimos, por outras palavras que vão ser mais conhecidas pelos estudantes e aos poucos, né, ele ir chegando nesses termos técnicos, usando palavras que sejam sinônimos ou usando os termos técnicos, mas explicando o que significam esses termos técnicos, né, porque não é abrir mão também de usar esses termos, porque o aluno precisa conhecê-los, o aluno precisa aumentar o seu vocabulário, mas sempre usar de forma cuidadosa. Não é só falar o termo técnico, jogar no ar e esperar que os alunos já conheçam, já saibam, né? Sempre com orientação, com explicação, com sinônimos que facilitem a compreensão. Da mesma forma que os alunos têm que entender que muitas vezes alguns termos que eles utilizam no seu dia a dia, né, nos grupos de amigos, que faz parte da geração dele, né, faz parte dessas novas gerações, muitas vezes são palavras, são gírias, são termos, né, que não são conhecidos pelo professor também. Então, ambos têm que ter esse cuidado, né, com a questão das palavras que vão ser utilizadas. E a própria falta de interação, que é uma consequência da dificuldade da comunicação, ela também pode ser a causa da dificuldade de comunicação. Porque se você não interage, o professor não interage com o estudante não interage com o professor, também não há uma troca de conhecimentos, uma troca de palavras, de termos que ajudem numa compreensão mútua, que ajudem um a entender o que o outro quer dizer. Então, a interação, né, a aproximação entre o professor e o aluno também ajuda a melhorar a comunicação. Quando não há essa interação, quando não há essa aproximação, a comunicação também se torna difícil. Tá? E aí, quais são, né, os principais tipos de comunicação? Porque muitas vezes a gente pensa que a comunicação ela é só uma comunicação oral, né? É só a fala. A gente pensa que é só a nossa fala que é uma forma de comunicação dentro da sala de aula. E, na verdade, não é. Existem outros mecanismos de comunicação que, se não forem bem feitos também, causam dificuldades na aprendizagem. Então, a comunicação oral, que é a falada, né, é a mais conhecida e é sempre o que a gente imagina, né? Falou de comunicação, a gente já pensa nessa questão da oralidade. Mas a comunicação visual, os recursos audiovisuais e a comunicação escrita são outras formas de comunicação na sala de aula que são igualmente importantes e que precisam ser trabalhadas de forma adequada para garantir a compreensão das informações e automaticamente a aprendizagem por parte do aluno. Tá? Então, como eu disse, a comunicação oral é essa questão da fala, né? Da gente estar conversando com o outro sujeito por meio da fala. A comunicação visual é quando a gente faz uso de vários mecanismos, né, visuais que dão auxílio nessa comunicação. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com slides, que a gente faz uso de imagens, essas imagens fazem parte dessa comunicação visual. Um gráfico que a gente utiliza, se esse gráfico não for adequado, não estiver com cores que estejam diferenciando as informações, se ele não tiver uma legenda, né, então o aluno ele também vai ter dificuldade de entender aquela informação visual, aquele gráfico que está sendo apresentado. Se a imagem é uma imagem ruim, que não tem contexto, que não está relacionada com o que você está falando, né, então esse visual ele também tem impacto na questão da comunicação. Os recursos audiovisuais, né, como por exemplo as videoaulas que a gente utiliza, se não tiver uma linguagem adequada, imagens que sejam adequadas, um som que seja adequado, ele também causa dificuldade na comunicação. E aí a comunicação escrita, né? Por exemplo, livros didáticos fazem parte dessa comunicação escrita. As informações que você anota no quadro para o seu aluno copiar, para o seu aluno, orientações que ele precisa ver de alguma tarefa que ele precisa executar durante a aula ou, né, atividade de casa, enfim. Se essa comunicação escrita ela também não for bem feita, se não tiver uma clareza na escrita, uma descrição adequada, né, palavras, termos que sejam adequados, também vai haver dificuldade de compreensão. Tá? Então, a comunicação ela não é só a fala. Por exemplo, no visual, a nossa própria postura é uma forma de comunicação.
o que a gente faz com o rosto, né? Se a gente demonstra estresse no nosso olhar, no nosso rosto, ou se a gente demonstra tristeza, né? Os alunos conseguem perceber essa variação de sentimentos na nossa expressão facial. E isso interfere na forma como eles vão reagir também, na forma como vai estar a expectativa deles. Então, se eles percebem que o professor, por exemplo, está dando aula com alegria, essa comunicação visual da expressão, da alegria, de estar disposto, isso, de certa forma, agita, né, contagia o aluno de forma positiva a querer aprender. Ele fala, não, o professor está tão empolgado, né, com o conteúdo, com a informação, e aí ele fica motivado também. Né? Então, as formas de comunicação, elas são variadas, né? E todas elas são igualmente importantes nessa questão do ensino e aprendizagem. Se elas forem trabalhadas de forma adequada, cuidadosa, né? E vocês aí agora vão entendendo por meio desse material o que a gente pode fazer, né, para ir melhorando essa comunicação, entendendo os diversos aspectos, né? Então, se a gente conseguir melhorando nessa questão da comunicação, isso também vai garantir, ou pelo menos vai auxiliar que a aprendizagem ela possa também ser melhorada dentro de sala de aula. Tá bom? Bons estudos, até o próximo vídeo.